Boa noite, eu me chamo Marcos Augusto, sou aluno da FIAP, do curso Engine Cloud, e estou junto com o Guilherme Giazzi, e aqui vamos fazer algumas perguntas para conhecer melhor essa estrutura de servers de aluguel de patinetes, que foi desenvolvida pelo Jefferson Venâncios e Vinícius Santos, que estão aqui conosco nessa apresentação. Então, portanto, o Guilherme vai dar sequência a essa apresentação, aí você pode seguir adiante aí. Boa noite, me chamo Guilherme Giazzi. Como o Marcos já introduziu, né, a gente vai então conhecer um pouco mais sobre a arquitetura serverless que foi desenvolvida pelo Jefferson e pelo Vinícius, para atender à necessidade de negócio de aluguel de patinetes. Então, Jefferson, por favor, explica um pouquinho para a gente aí como é que funciona o início da sua arquitetura. Bom, bacana, boa noite. Meu nome é Jefferson Venâncio. Para que a gente possa atender esse público-alvo aí, que são os usuários de patinete locável, a nossa plataforma ela foi construída e dividida para suportar tanto os usuários de patinete, com acesso via aplicativos mobile, como também pelos os equipamentos IoT, lá, né, o patinete, se comunicando e mandando os dados reais em tempo real, para que os usuários com a aplicação possam fazer a localização e a locação também desses equipamentos. Essa plataforma ela está dividida aí na parte de Solution e de API, com o API Gateway, tá? Totalmente escalável, são serviços disponibilizados pela própria AWS, que se comunica com o Event Bridge ali, na camada de Event Stream, tá? Por sua vez, eles comunicam com duas camadas, que é a camada de Stream Analytics, com a camada também de Stream Injection. A camada de Stream Analytics, ali, comandada ali pelo Kinesis Data Analytics, ele, por sua vez, recebe esses streams do Event Bridge, são os dados quentes, consumido ali, disponibilizado pelas aplicações mobile, que, por sua vez, se comunica com a camada ali de métricas e notificação, que é o CloudWatch e o SNS. A outra camada, que é de Stream Injection, que compete ali pelo Kinesis Data Firewalls, que recebe esses streams, tá? Compartilha isso com Data Transformation, que, por sua vez, eles comunicam ali com a camada de Configuration Data e a camada de Data Lake Integration ali. Que essas duas camadas distintas, de Data Lake ali, que já é para que os nossos dados frios, nossos dados não quentes, que é como a Configuration Data ali, que é a camada DynamoDB, também ali com a estrutura de um OLP, tá? A nossa camada Data Lake já é para suportar, a gente já vislumbrando a utilização da aplicação mobile ou por outras aplicações como um BI, ou por inteligência artificial, por machine learning. Então, a nossa camada Data Lake ali com S3, com RDS, tá? A gente tem o serviço do Glue, disponibilizado pela própria AWS também, que ele é responsável para fazer o ETL ali, a extração, transformação e o load desses dados. O Glue, por sua vez, ele é integrado com a Tina, que de forma interativa, de forma mais ágil, tá? Se comunica também com o PeakSize. O PeakSize é um serviço disponibilizado pela própria AWS, que é o nosso BI aí responsável, serviço de inteligência comercial, promovido aí por machine learning, escalável, sem servidor, incorporável e diferencial, construído propriamente já para um BI próprio para a nuvem. E agora a parte de estrutura de comunicação do IoT Patinet, o nosso colega Vinícius Santos vai dar dando continuidade. Obrigado, Jefferson. Boa noite. Eu sou o Vinícius Santos e vou explicar um pouquinho sobre a comunicação dos nossos dispositivos IoT com a solução que desenvolvemos. Os patinetes, então, são os nossos dispositivos IoT que se comunicam com o serviço IoT Core, e esse é o responsável por conectar os devices à nuvem. Os patinetes são monitorados, são rastreados em tempo real por conta dessa integração do IoT Core com o serviço Location Service, disponibilizado pela AWS, e os dispositivos conseguem disponibilizar em dado real dados como geolocalização, mapa e também a rota que os patinetes estão fazendo no momento. A ingestão desses dados gerados pelos patinetes é feita na camada de Stream Ingestion, através de um Kinesis Firewalls,
E essa camada possui uma lambda que faz o tratamento e o direcionamento de dados para o nosso Data Lake, Integration e ETL, e também para a nossa camada de Configuration Data, que contém o DynamoDB, que são os dados mais quentes consumidos em tempo real. Bacana, muito bacana. Eu tenho algumas perguntas para fazer. Com relação à tolerância a falhas, Jefferson, como é que funciona? Ela é segura? Ela é tolerante a falhas? Como é que funciona a distribuição dos workloads da sua arquitetura? Você está mutado. Desculpa, excelente pergunta, Guilherme. A nossa aplicação, isso aqui é uma visão macro, tá? Ele é totalmente escalável, tá? Totalmente deployável também em outras zonas, em outras regiões, tá? Ou seja, tolerante à falha, utilizando toda a estrutura que a própria AWS fornece, ou seja, então, uma vez que uma zona cai, a gente tem a disponibilidade de escalar isso em uma outra região ou numa outra zona, tá? Sem problema nenhum. Bacana, bacana. Legal. Aproveitando a explicação do Vinícius, como que é feito o gerenciamento de dados quentes e frios? Esse modelo Service trabalha com gerenciamento OLAP e OLTP? Sim, sim. Obrigado pela pergunta, Marcos. Nesse projeto, nós utilizamos dois bancos de dados, a IDS, OLAP e DynamoDB OLTP, e eles funcionam da seguinte forma. O OLTP, ele armazena os dados mais quentes em tempo real, que são os dados gerados pelo patinete e também durante a utilização do usuário que faz uso desse dispositivo. No banco de dados RDS, OLAP, nós armazenamos os dados considerados frios, que não são acessados em tempo real. Ele faz parte juntamente dos serviços S3 e Glue, que compõem o nosso Data Lake e o nosso ETL. Legal. Aproveitando a sua explicação, existe alguma necessidade de escalar manualmente algum dos seus serviços da arquitetura? Como é que funciona a demanda, né, durante o dia, durante a noite? Como é que funciona isso? Tá. O nosso serviço não necessita de escalamento manual. A arquitetura foi totalmente desenvolvida com serviços serverless, eles não precisam de servidor. Exemplos são a Lambda e o Kinesis, que são capazes de suportar grandes cargas de dados e escalam automaticamente. Então, a ideia é justamente essa. Em momentos de pico, a gente não precisa de ação humana para escalar esses serviços. Legal, show de bola. Com relação à explicação do Jefferson, como que o back-end se comporta para capturar dados em tempo real? E qual o serviço que vocês utilizam dentro dessa estrutura serverless? Bacana, Marco. Nossa plataforma ela já está estruturada, tá? Toda na nossa camada ali juntamente de comunicação com o Event Stream ali, com a Stream Analytics ali e com a Stream Injections, tá? Os dois serviços responsáveis por fazer essa capturação de stream, que é o Kinesis Data Analytics, tá? E o Kinesis Data Firewalls. Esses dois serviços que a AWS disponibiliza, eles captam essas informações em tempo real. O Kinesis Data Analytics ali, ele transforma esses dados de forma para gerar métricas e notificações ali juntamente com o CloudWatch e o SNS. E o Stream Injection ali, que é a camada de Stream Injection, com o Kinesis Data Firewalls, ele capta esse dado em tempo real, disponibiliza para a Lambda Data Transformation, que essa, por sua vez, faz input dos dados no Configuration Data e também no Data Lake ali também, para disponibilizar esse dado para o nosso BI. Legal, legal. Lembrando que dentro dessa estrutura server temos dois pontos importantes a destacar, né? Que são a observabilidade e a monitoração. Como vocês abordaram esses dois temas importantes? Obrigado, Marcos. A pergunta é muito pertinente. Para esse projeto, nós utilizamos serviços oferecidos pela própria Amazon, como CloudWatch, que é o responsável por monitorar, analisar a saúde dos serviços que estão sendo consumidos em tempo real. E também nós utilizamos o serviço SNS, que vai ser o responsável por notificar os nossos analistas, o nosso time, a respeito de eventos que ocorrem no ambiente. Então, essas são as formas que nós utilizamos para implementar a observabilidade e a monitoração dessa arquitetura. Legal, pessoal. Depois, para concluir, também vocês têm aqui uma solução de BI, né, o QuickSight, para poder alimentar, né, informações para os administradores dos sistemas, né, os
engenheiros de dados, engenheiros de análise de dados, né? Muito, muito bacana. Beleza, então acho que com isso a gente consegue concluir a nossa apresentação da arquitetura de aluguel de patinetes. Obrigado, Beleza. boa noite. Obrigado. Agradeço. Obrigado, Boa noite, boa gente. noite.